Estou ao vivo. Vamos fazer um teste. Vamos ver. Eu acho que sim. Aê! Acho que estou ao vivo. Sejam bem-vindas! Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim! Ai, que legal! Hoje eu coloquei a câmera um pouquinho mais para cima para ver se eu consigo centralizar mais aqui o meu rosto na câmera, mas eu tô vendo que os dizeres estão subindo no meu rosto, né? Mas é importante vocês estarem me vendo bem, me ouvindo também, né? Legal, sejam bem-vindas, muitíssima boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live parte 3, né? Conforme diz aqui o meu fundo, bem personalizado para a temática da live. Hoje a ideia da gente conversar hoje, né, é para dar continuidade ao que a gente já vem conversando na live 1, na live 2, até porque viajar e ter a experiência de pandemia dá margem para a gente ter muita reflexão, muito aprendizado, né? E por isso que nunca dá tempo da gente falar em uma live, já estamos na live parte 3, já senti que a live de hoje também não vai se encerrar aqui, possivelmente vai ter a live 4, até eu entender que o que eu estou compartilhando está fazendo sentido para as outras pessoas, né? Seja bem-vinda, Thalita, Cláudia também, Beth, Mami, eu já dei boa noite, boas-vindas. Caso alguém não tenha assistido a live 1 ou a live 2, depois que terminar essa, eu convido a assistir, porque lá eu compartilhei outras reflexões e aprendizados que eu não vou repetir aqui, até para a gente poder otimizar o tempo e também porque a proposta é a gente continuar refletindo, né? Então, se fizer sentido para vocês, fica o convite para assistir as lives anteriores depois de terminar essa, tá? Como eu falei, a ideia eu sei, já estou tomando consciência de que infelizmente nunca dá tempo da gente conversar tudo, mas eu espero que o que for possível da gente conversar na live de hoje, que faça sentido para vocês, assim como fez muito sentido para mim, e por isso eu resolvi trazer e compartilhar. As coraçõezinhos subindo! Ai, que alegria! Obrigada pela presença de vocês, viu? Bom, e aí assim, né, aproveitando já esse iniciozinho, eu espero conseguir salvar essa live para depois colocar no meu canal do YouTube, Débora G Coaching. Aproveitar e convidar vocês que ainda não se inscreveu, se inscrever depois, ativar o sininho para toda vez que eu colocar vídeo novo, vocês ficarem sabendo, serem notificados, né? E também deixar a curtida de vocês e os comentários, porque esse feedback que vocês colocam no vídeo, isso para mim é muito importante, né? Além de eu receber o retorno de vocês para ver se realmente o que eu estou trazendo está fazendo sentido, está contribuindo, está sendo bom e proveitoso, e também é uma forma de vocês me ajudarem, né? Seja através desse feedback do meu trabalho, seja também na parte algoritmo aí, né, do Instagram, do YouTube. Então é uma forma da gente se ajudar, tá bom? Show! Lembrando aqui, eu gosto sempre de frisar que o que eu tô trazendo aqui é o compartilhar das minhas percepções, tá? Eu tô compartilhando aqui o meu ponto de vista, são as minhas reflexões, são os meus aprendizados que eu tive ao longo da minha viagem e também pela minha vivência de pandemia, tá? Pode ser que outras pessoas tenham outras visões, outras percepções e tá tudo bem. O importante é entender que diante do mesmo fato, cada um tem um olhar diferenciado, né? E aí o que eu tô trazendo é justamente o que me chamou a atenção, que eu vi, eu refleti, eu aprendi durante a minha viagem, eu também vi, aprendi, percebi, refleti e estou aprendendo durante a pandemia. E aí quem me conhece sabe que eu não acredito em acaso, quando eu vi se repetindo, aquilo me chamou a atenção, fez sentido para mim e eu resolvi trazer aqui nas lives para compartilhar com vocês e espero que também possa fazer sentido para vocês, tá?
Então, queria começar aí reforçando para vocês aproveitarem o chat, usarem, abusarem, escreverem o que vocês acham, as reflexões que vocês já também estão tendo durante a pandemia. Isso é legal, é uma forma da gente trocar ideias, né? Botar os coraçõezinhos, que vocês sabem que eu gosto, e também me ajuda aí no sentido do algoritmo do Instagram. Então, o que a pandemia tem ensinado a vocês? Né? O que vocês têm percebido? Que reflexões vocês vêm tendo ao longo da pandemia? O que tem chamado mais a atenção de vocês? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para vocês escreverem no chat, tá? Que aí, ao longo aqui da minha fala, depois eu vou voltar aqui para ver o que vocês compartilharam, sem deixar a minha estrutura aqui cair, né? Então, para quem está me ouvindo pela primeira vez, até porque eu pretendo gravar, né? Espero que eu consiga. A viagem que eu fiz pela África foi uma viagem que eu fiz sozinha, né? Estilo mochilão. Eu viajei ano passado por 8 meses em 8 países diferentes, né? Foi um projeto piloto da realização de um sonho meu que eu tenho, e eu tenho fé de que um dia ainda vou conseguir realizar ele. Estou trabalhando para isso, né? Afinal de contas, o que é a vida, senão a gente se permite realizar os nossos sonhos, batalhar para que isso aconteça. E que o meu sonho é viajar ao mundo, trabalhar de qualquer lugar, fazer trabalhos voluntários por onde eu estiver passando, né? Eu poder também estar convivendo com a cultura local, interagindo com os nativos, com os moradores locais, conhecendo um pouquinho melhor o estilo de vida deles, vivendo novas experiências, claro, né? Não só imersa na cultura, mas também conhecendo lugares novos, turistando, como eu falo, né? Porque eu sinto que isso, como eu venho falando, eu sinto que isso engrandece, sabe? Isso renova minha alma. É que nem o Leandro na live 2 falou que parece que os meus olhos brilham quando eu falo disso, né? Porque justamente eu entendo que tem a ver com o meu propósito de vida, né? Que isso vem de dentro, né? Marilda, seja bem-vinda. Tá? Então, durante esse projeto piloto que eu vivi ano passado, até porque não foram 8 dias viajando, né? Foram 8 meses. Então, eu sei que eu tenho história para contar, né? E falar de viagem, não tem como a gente conversar sobre viagem sem contar histórias. Então, eu procurei trazer algumas, até para ilustrar as reflexões e aprendizados que eu fui tendo, né? E aí, o importante é a gente também entender que, assim, o que eu fui vendo de reflexão, de aprendizado, que eu vi acontecendo durante a viagem, eu sei que eu tive vários, né? E eu procurei anotar depois aquilo que eu fui tendo de reflexão. Mas eu procurei eleger aqueles que eu também vi se repetirem na pandemia de alguma forma. Por mais que sejam experiências completamente diferentes, eu vi uma linha de corte, um link entre as duas experiências que me trouxeram essas reflexões e aprendizados. Eu procurei selecionar essas para trazer, compartilhar e ver se faz sentido para vocês também, né? Então, primeira reflexão da live de hoje, né? Tudo é uma questão de hábito, né, gente? No início, quando a gente se depara com uma novidade, é natural ser muito difícil. É natural a gente resistir, né? Com o tempo, de tanto que a gente acaba tendo que lidar com aquela situação, a gente acaba se acostumando, se adaptando. É aquilo que eu também venho falando, né, nos vídeos do Carona e Corona que eu fiz no início da pandemia, um projeto que eu resolvi compartilhar conhecimentos para ajudar as pessoas nesse momento difícil. Lá eu falo que tudo que é novidade, a nossa mente tende a resistir ao novo. Ela não está acostumada, aquilo é muito inusitado. Então é natural que a gente sinta mais dificuldade de se deparar com situações novas. Mas nada que a gente não se adapte, se acostume com o tempo e com o nosso empenho, nosso esforço também. Que aí entra a nossa capacidade de
flexibilidade, a capacidade de adaptação, capacidade de se adequar às mudanças, da resiliência, como a gente falou na live 1, né? E aí, gente, não tem como eu não lembrar de uma série de novidades que eu fui me deparando ao longo da viagem, né? Com hábitos diferentes. Cláudia tá falando verdade, não é, Cláudia? Então, tudo é uma questão da gente dar tempo ao tempo, a gente ter a paciência de entender que aquilo é novo pra gente, que a gente vai se acostumar com o tempo, tudo que também é o nosso empenho ali, né? De estar com essa abertura para novidade. Bom, e aí viajando pela África, por países diferentes, né? Que tem hábitos sociais diferentes, hábitos culturais diferentes, é inevitável que no início eu tenha tido aquele choque, né? Assim, aquele impacto, né? E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, só para ilustrar. Lá na África do Sul, que foi o primeiro país que eu cheguei no continente africano, eu me deparei com um hábito que é muito diferente do hábito do Brasil, né? Do brasileiro de modo geral. Toda regra tem exceção, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que é brasileiro, que mora no Brasil e que não tem esse hábito. Mas, de um modo geral, nós somos uma sociedade que a gente costuma dormir tarde, comer tarde, né? E nos lugares em que eu fiquei com os locais, com as pessoas que moram na África do Sul, eu me deparei com os mesmos hábitos. As pessoas comem cedo, dormem cedo e acordam cedo. E aí eu lembro que a Mila, ela é uma russa que vive há anos na África do Sul. Eu conheci ela no retiro de meditação e ela me hospedou na casa dela durante acho que uma semana. E aí depois eu fui viajar, né, segui a minha viagem, e quando eu voltei para a África do Sul, depois de meses, ela me chamou para jantar na casa dela, para conhecer os filhos dela, porque naquela época ela não estava com as crianças tinham viajado com o pai para a Espanha. Então eu não tive a oportunidade de conhecer os dois filhos. E ela me chamou para jantar na casa dela. Eu fiquei super feliz, que legal, vou conhecer as crianças e vou jantar lá com eles. Que horas que eu tenho que estar aí? Ah, você esteja aqui em casa às 4 da tarde. O quê? Para jantar ou para lanchar? Né? E aí ela falou assim, não, Débora, a gente deve jantar umas 6 e 4 é para você justamente conhecer, brincar com as crianças, a gente fofocar, você me contar as suas novidades das viagens e tal. Gente, deu 6 horas, ela já estava servindo a janta. 6h30, estávamos terminando de comer. 7 horas, a gente já não estava mais na mesa. Né? Então, assim, é só um exemplo para ilustrar que é muito diferente daqui do Brasil. Né? Então, é natural que essa rotina deles seja uma rotina bem diferente da gente, que a gente, né, se impressione, se impacte no início. Assim como tomar chá lá por ser muito frio e também por conta da influência britânica, né? Eles tomam chá quase que o dia inteiro, né? Até para aquecer e tal. E aqui a gente não tem muito esse hábito, né? Então, assim, isso foi uma questão que no início eu estranhei muito. Você chega na casa de alguém, a primeira coisa que eles fazem é te oferecer um chá, um café, né? O café deles é bem diferente do nosso, é mais aquele café solúvel, né? Então, como eu não curtia muito, eu preferia mais o chá. Então, assim, isso é uma questão que me fez parar para refletir como que esses hábitos diferentes que a gente não está acostumado, no início a gente se impacta, mas depois com o tempo, gente, foi fazendo tanto sentido, foi sendo tão bacana, tá ali no mesmo hábito que eles, na mesma rotina, no mesmo estilo, que eu já me sentia parte, né? E trazendo para o Brasil, eu lembro, claro que teve a questão de fuso, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que na primeira noite que eu dormi aqui, no dia seguinte eu acordei 4h30 da manhã. Eu lembro que minha mãe até levou um susto. Já tá de pé? Né? Acordou cedo? O que aconteceu? Claro que ainda tem a questão do jet lag, adaptação, mas também por conta desse estilo de vida que eu fui levando lá, né? Então, inevitavelmente, isso faz parte de qualquer realidade que é muito diferente.
E o legal é a gente trazer esses aprendizados para a nossa vida, a gente colocar isso, implementar isso, se fizer sentido para a gente, né? Foi tão bacana que de repente eu posso carregar isso para a minha vida. E aí também não tem como eu lembrar, eu até mais cedo fiz um post de TBT, né, matando a saudade da época que eu viajei pela Namíbia, que eu acampei no deserto, eu e mais 4 coreanas, e que no início, gente, foi muito difícil a gente aprender aquela realidade, como que mexe no carro 4x4, como que arma a barraca, como desarma a barraca. Para quem não sabe, antes do meu pai falecer, a gente acampava muito, mas eu não armava barraca, eu nem lembrava como eu fazia, eu era criança, né? Então, assim, aprende como armar, aprende como dirigir, porque eu fui a motorista do grupo, né? Elas não sabiam dirigir carro manual, só automático, então eu precisei aprender todas as orientações que eles estavam instruindo a gente, porque a gente ia ter que se aventurar ali no meio do deserto. Foi uma escolha nossa enquanto grupo, né? E aí no início, gente, é uma realidade nova, né? A gente não está acostumado, foi difícil ter que relembrar todas as instruções, como é que faz mesmo, a gente gasta mais tempo, mais energia, as dúvidas, as inseguranças, será que a gente vai conseguir, será que a gente não vai, será que a gente vai atolar, aqueles medos todos, 5 mulheres no carro viajando pelo deserto, se acontecer alguma coisa, enfim. É natural que isso tudo pare no início com o novo, né? Mas com o tempo, a gente foi se acostumando. Com o tempo, a gente já estava armando e desarmando as barracas com os olhos fechados, entendeu? Então, virou um hábito, virou uma rotina, um estilo novo de vida ali que a gente estava levando de viagem, né? Não que não tivesse as suas dificuldades, né? Não é porque a gente está acostumado que a gente não se depara com dificuldades. Claro que sim, né? E aí, fazendo um gancho com a pandemia, né? No início, a gente sabe o quanto que foi difícil pra gente, né? A novidade, a gente achava no início que estava todo mundo de férias, né? Não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, a rotina que a gente tinha antes já não existia mais, a gente ficou meio confuso, meio perdido, achando que era uma situação temporária, acabou que durou mais do que a gente sequer imaginava, né? E no início foi difícil. Só que com o tempo a gente foi se acostumando, com o tempo a gente foi entendendo a importância da rotina. Inclusive, eu fiz várias lives falando sobre a importância da rotina para o adulto e para a criança, para nós seres humanos, não importa a idade. Ter sempre os mesmos horários para a gente comer, dormir, acordar, fazer as nossas atividades, o quanto que isso é saudável para o corpo, para a mente, diz respeito a gente, é respeitar a gente, respeitar o outro, né? E a gente acabou com o tempo se adaptando, estabelecendo essa rotina, né? Mas a gente precisou ter muita paciência com a gente, paciência com o processo, paciência com a novidade da pandemia. Eu sei que teve gente que perdeu paciência, tem gente que ainda está perdendo paciência, cada um tem a sua forma de lidar diante do mesmo fato. Não é verdade? Cada um tem a sua forma de lidar e de reagir diante da mesma situação. Então, o que eu vi se repetindo, mesmo que tenha sido experiências diferentes, contextos diferentes, que ficou muito claro isso para mim. Tudo é questão da gente se adaptar à novidade, né? Da gente ter a paciência de entender que tudo é questão de hábito. O novo vai estressar? Pode ser que estresse, dependendo de como a gente enxergue o novo, o significado que a gente dá para o novo. Mas depois que a gente fizer o nosso dever de casa, a gente se empenhar, ter a nossa flexibilidade, capacidade de adaptação, daqui a pouco esse novo já mais não é novo, a gente vai se adaptando, vai se adequando, vai flexibilizando, vai se acostumando e aquilo deixa de ser um problema e a gente vai se deparar agora com outros desafios, com outras dificuldades. Faz sentido, gente? Vocês estão quietinhos? Olha, lembrando quem chegou agora, seja bem-vindo, eu gosto de interação, botar coraçãozinho, escrever no chat. A ideia é a gente conversar, a gente refletir. Alguém passou por alguma situação do jeito que eu estou colocando aqui em relação à pandemia? Teve dificuldade no início? Se hoje já está mais adaptado?
né? Já internalizou o processo de mudança da pandemia. Então faz sentido sim. Que bom, fico feliz em saber, viu? É isso aí, tá? Segunda reflexão. Dar valor ao que de fato é importante para nós, né? Na live 1, a Amanda tinha colocado eu com você. É isso aí, meu amigo. Na live 1, a Amanda tinha compartilhado que uma das reflexões que ela teve, eu também tive, mas acabou não dando tempo, e eu acabei selecionando e estou compartilhando hoje com vocês, né? Que é justamente a conclusão que ela chegou. Antes, a gente não dava valor a algumas coisas que hoje a gente passou a dar. Assim como antes a gente dava valor a algumas coisas que hoje não faz mais nenhum sentido pra gente. Perdeu a importância, né? Assim como antes a gente dava valor para algumas coisas e parece que a pandemia e com a viagem pela África isso se reforçou. O que já era valoroso parece que ganhou mais força. E antes o que também a gente não dava valor, como uma situação de pandemia e com viagens, por exemplo, eu percebi que também aí que não fez mais sentido mesmo, né? E isso, essa reflexão do que é importante ou não para cada um de nós, isso é muito pessoal. Cabe a cada um de nós fazer esse exercício de refletir o que de fato é importante para mim, que pode ser muito diferente do que é importante para você, né? A Eto coloquei, com o tempo a gente se acostumou com o novo normal. É isso aí, Eto. Nada como dar tempo ao tempo e a gente também reforça, né? Não é cruzar os braços e esperar cair do céu, é a gente fazer o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso esforço também, né? E com o tempo a gente vai ter essa flexibilidade, essa capacidade de adequação em relação ao novo. E na viagem, gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês, falando sobre esse negócio de valorizar, né? Como eu estava transitando, né, indo para um lugar, indo para outro, eu acabei tendo um estilo de viagem em que eu tinha que empacotar as coisas, desempacotar, procurar as coisas dentro da mochila, porque como eu falei no início, eu viajei estilo mochilão, né? Então eu e minha mochilinha. Não era pequenininha mochilão, não. Mochilinha não, era mochila mesmo. Não era aquele mochilão de despachar, porque justamente eu escolhi uma mochila que coubesse no compartimento, na cabine, que não precisasse despachar. Mas era uma senhora mochila, era o máximo que as companhias aéreas permitiam, né? Então, por ser esse estilo de viagem, vocês não sabem a alegria que eu senti quando no primeiro dia que eu cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Primeiro eu fui para São Paulo, depois eu vim para o Rio, eu nem fiz questão de desfazer a mala, eu estava realmente exausta. No dia seguinte, quando eu acordei, quando eu fui desfazer a minha mochila, vocês não sabem a alegria que foi colocar as minhas poucas coisas no balcão, na pia do banheiro da minha mãe. Gente, eu jamais iria imaginar que aquele simples gesto ia me deixar tão feliz, tão aliviada, me sentir tão alegre por aquela situação tão simples, sabe? Porque eu jamais tinha dado importância para isso antes. Só o fato de não precisar empacotar, desempacotar, quase que eu derrubo tudo aqui. Empacotar, desempacotar tudo e poder colocar as minhas poucas coisas na bancada e olhar para elas, saber onde cada uma está, pegar o que é necessário, né? Aquilo começou a ter uma importância para mim que antes até então não tinha. Nunca tinha me atentado para isso. E aí, claro, como só eu uso esse banheiro, eu pedi licença à minha mãe se eu podia fazer uma triagem do que estava na pia para que eu pudesse descartar aquilo que não fosse do meu uso. Porque eu me acostumei na viagem a usar só o que fosse necessário, né? E, gente, foi uma sensação indescritível. Hoje o que está na bancada é o que eu uso com frequência ou uma vez ou outra. E esse essencial, essa questão de que a gente se relaciona só com o que é essencial, com o que é necessário, isso traz um bem-estar pra gente, isso traz uma felicidade, a meu ver, né, que
Antes, até então, eu não tinha tido essa reflexão, né? Precisou passar pela viagem para eu hoje dar valor a isso, né? Da mesma maneira que aí, lembrando um pouquinho, né, do que a gente vivenciou lá na Namíbia, é quando, por exemplo, a gente tinha que escolher no mercado, nós éramos 5, a gente tinha que escolher o que a gente ia comer, né? Porque a gente estava fazendo as compras em conjunto e a gente tinha que dividir. Não acumula tranqueira. É isso aí, entendeu? Quando a gente passa a focar no que é essencial, no que é necessário, no que é importante pra gente, o resto vira supérfluo. E por isso que a reflexão de dar valor é o que de fato é valoroso pra gente, né? E por isso esse link, esse exemplo, é o link da reflexão que eu fui tendo na viagem e na pandemia agora. Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, né, de dar valor, de fato é importante pra gente. E aí ali, naquele momento que a gente passava o dia inteiro viajando, dirigindo, a gente chegava à noite, tinha que armar a barraca em cima do carro, cozinhar, dormir, porque no dia seguinte a gente tinha que acordar cedo e continuar a viagem. Assim era, durante 15 dias, né? A gente tinha que escolher o que comer. Enquanto que eu queria praticidade, né, coisa rápida, que a gente não tivesse que ficar muito tempo cozinhando, que a gente chegava cansada. Tinha uma coreana que para ela era muito importante a carne, seja bovina, seja suína, seja frutos do mar, não importa, ela tinha que ter a proteína. E para ela não importava se ela tinha que ficar 1 hora na cozinha lá do campo e cozinhando. Importante para ela é ela ter a proteína dela, entende? Então, assim, o que é importante para um é diferente do que é importante para outro. Então, fica a reflexão do que você entende que nesse momento de pandemia, ela está te convidando a refletir o que de fato é importante para você e na sua vida, que de repente antes você não dava devida importância. E o que antes você entendia que era muito importante para você, de repente hoje na pandemia não faz mais sentido. Então essas experiências, tanto quanto as viagens, quanto uma experiência de pandemia, ela traz essa reflexão, ela convida a gente fazer esse mergulho interno e a gente se questionar o que de fato é importante para a gente e o que de fato não é mais, né? Até porque nós somos seres muito dinâmicos, profundos, complexos, para a gente ser a mesma coisa a vida inteira, né? E se alguém quiser compartilhar o que de repente está trazendo de reflexão do que considera que é importante hoje na pandemia, fique à vontade para vocês usarem o chat, tá? Terceira reflexão comum. A gente não precisa de muito para a gente ser feliz, gente. Tudo que a gente necessita para sobreviver cabe numa mochila, cabe numa bagagem. E eu digo isso por experiência própria. E aí, hoje eu fiz um story, né, nas redes sociais, aqui no Instagram, no Face, no meu status do WhatsApp, pegando uma frase do Osho, gosto muito dele, e ele fala disso, que a felicidade está dentro da gente, não está fora, não está nas coisas que a gente tem, né? Temos que aprender a viver com o necessário. Sim, Cláudia, total sentido. E a viagem e a pandemia, ela tem me mostrado cada vez mais isso, sabe? O quanto que é importante para cada um de nós exercitar o desapego. A gente tende a viver numa sociedade que a gente aprendeu que ter coisas, se apegar a coisas e as pessoas é o que vai dar felicidade pra gente, né? E isso eu fui entendendo ao longo da viagem, fui entendendo com a pandemia que isso realmente é um equívoco. A felicidade, ela não está nessas coisas, ela está dentro de cada um de nós. E quando a gente exercita, isso é desafiador, a gente aprender a exercitar o desapego. A gente começar a entender que, de fato, a nossa felicidade não está nas coisas que a gente tem, e sim no que a gente sente, na forma como a gente conduz a nossa vida, quando a gente faz as nossas escolhas, quando a gente entende o que é importante ou não para a gente traz mais leveza, a gente traz mais bem-estar, a gente traz mais simplicidade, né? A gente traz mais felicidade para a nossa vida.
A Marilda fala pura verdade, que bom, Marilda, fico feliz, Janinha. Que o que nos faz feliz está dentro de nós, é isso aí, Janinha, com certeza. Então, assim, quando a gente começar, se a gente parar para pensar, é, se a gente fizer uma analogia com a mala, né? Isso é o que eu aprendi com a pandemia. Show, Aninha, parabéns. Isso aí, fico muito feliz dessa reflexão também ter acontecido com você. Olha aí a sintonia. Adoro! Coraçãozinho aí. Adoro quando há essas coincidências, que eu não acredito em coincidências, né? Mas o interessante é que esse desapego, por mais que seja desafiador e seja um exercício que todos nós precisamos aprender, gente, como que isso contribui para a nossa evolução, para o nosso processo de felicidade, para o nosso bem-estar pessoal, psíquico, físico, né? Para a leveza da nossa vida, a gente não tem ideia. Quando a gente se apega às coisas, às pessoas, às coisas materiais, isso traz sofrimento, isso traz peso, né? Isso faz com que, inclusive, a gente paralise, a gente atrase a nossa vida. Então, assim, isso é um exercício que todos nós precisamos fazer, né? Eu me coloquei esse desafio nessa viagem, até porque eu não queria ficar 8 meses viajando com mala grande, tendo esse transtorno, e também porque eu queria me desafiar a ter um estilo de vida diferente. Antes da viagem, eu já estava entendendo isso, né? Então eu falei, essa é a hora que eu posso entender que é uma oportunidade para eu ali experimentar na prática como é que é esse estilo de vida e que a gente vive com o que é essencial. E aí eu conheci a Stephanie, a fofa, uma brasileira em Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul. A gente viajou juntas, eu, ela, Amanda e o Martin, que são os amigos dela, né? E eu me vi na Stephanie no passado. Eu posso falar isso aqui porque ela sabe disso, a gente já conversou sobre isso, né? Porque ela justamente chegou, ela foi passar um mês com os amigos na África do Sul e ela estava viajando com aquele malão, né? Aquela fofa, viajando com aquele malão de 23 ou 32 litros, eu nem lembro. E aí, quando eu vi, né, aquela mala, inevitavelmente não teve como eu rir, né? Porque eu me lembrei de mim mesma há anos atrás. E que para eu passar um final de semana na região dos lagos, na região serrana, eu carregava aquele malão. Eu achava que eu tinha que levar a casa nas costas, né? E aí entender que, nossa, eu fui capaz de viajar 8 meses por 8 países com uma mochila. Gente, isso é um grande avanço. Eu fico feliz porque é uma conquista, não é fácil. A gente precisa fazer esse exercício o tempo todo, né? E aí eu precisei comprar uma mala pequenininha no meio da viagem, bem pequenininha, de rodinha, por conta do retiro, que eu precisei comprar roupas porque era muito frio, não estava preparada. As nossas roupas aqui não são adequadas para o frio extremo que é. E também por conta de lembrancinhas, né? De grão, galinha enche o papo. Quando eu fui ver, já não cabia mais na mochila, então eu precisei comprar essa mala pequenininha que complementou o que não cabia na minha mochila. Mas isso também já serviu de reflexão e aprendizado, porque a gente fica preocupado em comprar lembrancinha para as pessoas e a gente vê que às vezes as pessoas, que nem a gente falou, não dá o valor que a gente dá, né? O valor é de cada um. Para mim foi importante, de repente para o outro não tem a mesma importância e tá tudo bem. E cabe a gente refletir o que a gente quer fazer com essa informação, né? Então, gente, eu entendo que é realmente desafiador a gente praticar o desapego, mas se a gente realmente quer ter, sabe, um bem-estar, se a gente quiser ter felicidade, leveza, esse é o caminho, né? Então a pandemia ela está convidando a cada um de nós a gente refletir e a gente olhar para o que de fato é importante para a gente, né? E trouxe inclusive reflexões sobre esse consumismo, né? Do ter que comprar,
E interessante, né, que no momento de pandemia, que a gente precisa ficar mais em casa, manter o distanciamento, o isolamento social, teve gente comprando mais sapatos do que antes da pandemia. E isso me chama atenção, né? Justamente no momento que a gente menos sai na rua, a gente precisa de mais sapato, né? E isso é um ponto muito interessante para a gente refletir, porque a gente acaba aprendendo que é nas coisas, nos objetos, no comprar, que está essa felicidade, né? Como se isso pudesse ser capaz de suprir os vazios que a gente tem dentro da gente. Só que não, isso é pura ilusão, né? Então, de fato, a gente necessita comprar, né? A gente tem que comprar, né? E se comprar com consciência. Por que eu estou comprando? Para que eu estou comprando? Mas isso, eu repito, gente, é um desafio, é um exercício que a gente precisa ressignificar, entendendo que nenhum objeto, nenhuma pessoa, nada que exista aqui em vida tem o poder de suprir as nossas carências afetivas, o vazio que existe dentro da gente. Isso cabe a cada um de nós buscar, né, se conhecer e encontrar ferramentas internas para a gente fazer isso. Isso compete a cada um de nós. Não tá nenhum objeto, nenhum sapato, nenhuma pessoa tem esse poder, entende? Mas isso é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. E aí fica sempre a pergunta: como é que está a minha relação com os objetos? Como é que está a minha relação com o apego, com a felicidade, com as pessoas, né? E isso é uma pergunta que cada um de nós aqui precisa fazer. Se amanhã ou depois você não tivesse mais as coisas que você tem, como que você se sentiria por não ter essas coisas? Né? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa e deve para ontem fazer para que a gente comece a ter esse consumo mais consciente, de comprar, como a Cláudia falou, o que é necessário, né? E aí a quarta reflexão, né? A necessidade e a importância da gente ter um refúgio, um porto seguro, um cantinho nosso, né? Seja a nossa casa ou qualquer outro lugar que a gente se sinta seguro. E também a importância e a necessidade que a gente tem da gente explorar, da gente sair da toca, né? Da gente viver experiências lá fora, né? Da gente entender que, por mais que seja difícil nesse momento de pandemia que a gente não está podendo fazer isso mostra pra gente o quanto que isso é importante pra gente, o quanto que a gente valoriza isso, esse se aventurar, esse viver de experiências diferentes, novas lá fora, né? E aí cabe, claro, sempre o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio dos dois, do sentir seguro, de ter um canto para você, de que você tenha um refúgio, mas também que você se permita se aventurar, se permita viver experiências fora dessa toca, porque tem gente que também é apegado a esse lugar, né? Tem gente que também é muito apegado ao ambiente que vive, que não se permite viajar, experienciar outras coisas do lado de fora. Eu não me desapego de você mais nunca. Ah, que boba! Eu também não, amor. Mas eu já vou falar sobre o amor daqui a pouco, tá, querida? Vamos refletir juntas, todas nós aqui. Mas, gente, o que eu tô falando até agora tá fazendo sentido para vocês, né? Eu sei que algumas reflexões não são fáceis da gente fazer, por isso que o autoconhecimento não é fácil, né? E por isso que pouca gente faz, mas é super necessário. E é através disso que a gente acaba se libertando, né? Se apropriando de quem nós somos. Bom, sim, show, fico feliz. Gratidão, obrigada pelo feedback, viu? E aí na pandemia, né, a gente fazendo essa reflexão desse equilíbrio de ter o porto seguro e também de sair para fora, sair para o mundo, sair para a rua, né? Que a gente entende que por mais que seja difícil, que a gente precisa segurar a onda e ficar quietinho dentro de casa,
que isso faz bem, é uma forma da gente se cuidar e da gente cuidar do outro, a gente ter, graças a Deus, de ter o conforto do nosso lar, da nossa casa, do nosso cantinho, né, da gente ter o nosso próprio espaço, mas que também a gente entende que é importante para a gente e a gente valorizar o quanto que essas experiências externas fazem sentido e ajudam a gente a aprender, a viver, a crescer, porque é assim que a gente de fato evolui, através das experiências, né? E aí, claro, tem gente também, não vamos esquecer, que antes da pandemia acabava quase nem parando em casa, estava sempre na rua. E por conta da pandemia, elas acabaram tendo que ficar mais em casa e começaram a curtir mais a sua própria casa também, né? Começaram a valorizar o seu próprio espaço. Então fica sempre essa reflexão, né, do equilíbrio, do dentro e do fora, né, de ter um refúgio, mas também se aventurar, se permitir se arriscar, porque é assim que a gente aprende, a gente vive, a gente se engrandece, né? E na viagem, gente, seja bem-vinda quem tá tentando depois, Lilian Tragar, ai, seja bem-vinda. Senti necessidade de ter o meu espaço, né? Até porque, assim, eu tava viajando para muitos lugares, né? Convivendo com muitas pessoas diferentes que eu não conhecia antes. E eu sentia falta de ter a minha privacidade, ainda mais que eu ficava em alguns momentos em hostels, né? Como se fossem albergues, para quem não conhece a nomenclatura de hostel. E aí eu tinha que dividir quarto com pessoas desconhecidas, né? E tem os barulhos, e cada um tem o seu jeito. Então eu senti também essa necessidade de ter os momentos de me recolher, né? De ter a minha privacidade, mas sem me apegar ao lugar. E isso, gente, foi também uma outra reflexão que fez muito sentido para mim, sabe? Porque como eu não sentia necessidade de ficar presa naquele lugar, ainda que eu tivesse a minha privacidade, eu me sentia mais livre de explorar. Porque eu sabia que quando eu sentisse necessidade de ter a minha privacidade, de ter o meu porto seguro, um lugar que eu me sentisse acolhida, segura, era possível de eu encontrar. É claro que iria exigir mais dinheiro da minha parte, né? Porque você pagar, por exemplo, o quarto de hostel para dividir com 6 pessoas, 8, é muito mais barato do que você ficar num quarto sozinha, né? Mas o importante é a gente entender que é esse equilíbrio, né? Da gente entender que é o local de segurança e de privacidade que é o que importa. E não se apegar ao local em si, né? De você entender o quanto que é importante a sua casa, em que você se sente com conforto, o chamego do próprio lar, mas não se apegar a isso em si, se permitir ser livre para você explorar outras oportunidades, outros horizontes, porque, repito, é fora da nossa zona de conforto que coisas incríveis acontecem. Eu gosto muito dessa frase porque ela faz total sentido para mim. É assim que a gente aprende, engrandece, evolui, né? E aí fez mais sentido ainda, gente, quando a gente foi viajar pela Namíbia, em que a gente alugou aquele 4x4, né? Que tinha as 2 barracas de campo, que eu até postei hoje um TBT falando sobre essa saudade de acampar. A gente tinha liberdade de dormir em qualquer canto do país, né? A gente já tinha a casa no teto, né? Então, assim, agora eu consigo compreender melhor as pessoas que sonham e que têm também uma vida num trailer, num motorhome, numa Kombi adaptada, porque elas ali têm o conforto, se sentem num porto seguro, se sentem livres para elas explorarem qualquer lugar que fizer sentido para elas, né? E aí que é o nosso desafio, tanto na pandemia, né, na nossa necessidade de estar do lado de fora e também a gente valorizando do lado de dentro da nossa casa, assim como na viagem, né, em que eu estava explorando, mas que eu também sentia necessidade de ter ali um espaço que eu me sentia num porto seguro, com privacidade, mais num refúgio, mais reclusa. Tá? Tudo bem? Bom,
Quinta reflexão. Vou ver se consigo chegar até a sexta, tá? Quinta. Gente, tá fazendo sentido até agora? Bota aí o coraçãozinho ou escreva sim, só para eu saber, porque senão vocês ficam muito quietinhas, né? Quinta reflexão comum. Como é desafiador a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É ou não é, gente? E não importa aonde a gente esteja, seja na nossa casa, seja explorando, viajando pelo mundo, o sentimento é nosso. Então, ele está dentro da gente, ele é interno. Ele vai acompanhar a gente aonde quer que a gente vá. Então, a gente pode estar dentro da nossa casa, num ambiente seguro, confortável, e se sentir inseguro e se sentir com medo. A gente pode estar no meio do deserto da Namíbia, numa barraca de camping, se sentindo segura, se sentindo corajosa e feliz, entende? Então, assim, isso é uma reflexão que eu achei muito significativa para a gente trazer, porque é um momento em que todos nós estamos vivendo, claro que cada um com as suas ressalvas, né? Mas que todos nós estamos vivendo mais reclusos dentro de casa. E quanta gente também sente muito medo, muita insegurança, né? Concordo plenamente. Que bom, Cláudia. Então, assim, isso é uma coisa super importante da gente refletir, que o sentimento, ele tá dentro da gente e é como a gente enxerga as experiências, as situações. E também me fez lembrar de uma reflexão, um aprendizado, a meu ver, muito significativo, que eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando de sentimento, de afeto, para compartilhar aqui, né? Que eu sinto que eu aprendi isso na prática, viajando pela África, e eu senti isso sendo reforçado na pandemia. Não importa aonde você esteja, aonde eu esteja, aonde todos nós possamos estar. Quando existe amor, e aí quando eu falo de amor, gente, eu estou falando de amor genuíno, amor verdadeiro, o sentimento amoroso, né? O querer desejar bem ao outro, e não o sentimento de apego, né? Quando a gente de fato sente esse amor, ele vai existir em qualquer lugar. Você aí da sua casa pode nutrir um amor por mim, e eu nutri um amor por você, e a gente está distante fisicamente. Então, o amor, ele não depende de um espaço físico. Ele não depende de uma presença física. Ele não depende da gente estar vivendo embaixo do mesmo teto e se vendo todos os dias para a gente sentir amor. Entende? O amor, ele tem a capacidade de transcender. Ele rompe barreiras, ele encurta distâncias, ele consegue... e por isso que o amor, ele liberta, porque o amor é livre. Ele é livre porque é um sentimento que você tem, ele não está preso a pessoa, a coisas, a lugares, né? Então, assim, isso é uma reflexão, a meu ver, assim, muito significativa, que eu aprendi na marra, né, em momentos difíceis, doloridos inclusive, mas que fez total sentido para mim e que eu vejo isso acontecer na pandemia. Nós estamos distantes fisicamente, né, mas estamos perto uns dos outros de forma afetiva, porque cada um de nós sente aqui dentro, né? Então, assim, se eu sinto um amor, por exemplo, pela minha mãe, não importa onde eu esteja, ela vai estar sempre pertinho de mim, porque é o que eu sinto por ela. Senão, gente, não faria sentido nenhum as pessoas que a gente, né, nossos entes queridos que já faleceram, não é porque eles não estão mais aqui em vida que a gente deixa de amá-los, porque eles estão em outro plano, em outro mundo. A gente continua sentindo amor por eles, mesmo sem a presença física, né?
Stephanie, essa fofa tinha falado de você antes, viu? Falou tudo, amor não tem fronteiras, é isso aí. O amor, ele tem essa capacidade de vencer barreiras porque ele não está preso a algo físico, né? Cheguei até a suar agora aqui, viu? Agora que no Rio tá começando a ficar mais quente. Então, gente, isso é uma reflexão que eu gostaria muito de dividir com vocês, que ficasse muito claro, né? Porque isso foi uma reflexão que não aprendi em livros, né? Mas sim foi na vivência, sabe? Foi experienciando, foi sentindo isso na viagem e também sentindo isso aqui durante a pandemia, né? Cada um tá na sua casa, sentindo falta, saudade, ela dói, claro, mas a gente não deixa de amar as pessoas porque elas estão na casa delas, estão distantes da gente, porque a gente não consegue estar com elas no dia a dia, né? Então o amor, ele é um dos sentimentos, assim, a meu ver, mais sublimes, porque ele tem esse poder de transcender, porque ele é livre e ele liberta. Ele não está preso a pessoas, a coisas, a espaço físico, né? Ele é capaz de romper barreiras, né? E por fim, eu cheguei agora, já identifiquei demais, vou assistir depois do início. Tá, olha, não fica chateada, eu falei bem de você, mas eu imagino que você não fique chateada, porque a gente já conversou sobre isso, né? Que eu falei da mala. Você assiste o início, viu? Mas é justamente, Stephanie, falando da importância da gente ter um desafio, porque é desafiador para cada um de nós, né? Praticar o desapego, né? Da gente se conectar com o que de fato a gente entende que é importante e essencial para cada um de nós, né? Isso é um exercício que todos nós precisamos fazer, né? E aí também tem a ver com isso que a gente está conversando agora, que você chegou, que a gente estava falando do amor, porque tem gente que acha que o apego é amor, né? Só que não, infelizmente é um equívoco pensar assim, né? O apego fala muito mais dessa necessidade de se prender ao outro e as coisas, achando que isso vai ter esse poder de suprir as nossas carências, e isso não é amor, né? Bom, gente, é a minha reflexão, tá? E repito, é meu ponto de vista, tá? Imagina, claro que não adoro o seu estudo de casa. Não é que você seja estudo de casa, na verdade eu compartilhei que eu me vi em você no passado, né? E que eu, para viajar num final de semana, eu carregava uma mala de 23 litros, né? E que hoje isso já não faz mais sentido para mim, mas que isso tudo é um processo, a gente não aprende da noite pro dia, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, e a viagem, ela me ajudou a refletir muito sobre isso, assim como a pandemia, né? E, gente, pra gente fechar, não sei se vai dar tempo, só faltam 7 minutos. Pode falar do 26h30, adoro ver essa fofa, ela é uma fofa. Eu acho que não vai dar tempo de eu compartilhar a última reflexão, a gente só tem 7 minutinhos, mas eu espero que o que eu consegui trazer até aqui de reflexão tenha feito sentido para cada um de vocês que está aqui, que está assistindo, que está participando, né? E se tiver feito sentido, convido, escreve qual foi a reflexão, qual foi o aprendizado que fez mais sentido para você. Isso é muito importante para mim, repito, tá? E claro, já adianto de antemão que vai ter live parte 4, porque não é aquilo que eu falei no início, gente. É muita reflexão que eu vejo, a meu ver, que é significativa, que eu vejo se repetir na pandemia que eu tive durante a viagem, que nunca dá tempo, porque o tempo é muito pequeno, é muito apertadinho. Então, e a ideia é a gente conversar, a gente trocar, né? Que bom, André, fico feliz que você tenha gostado muito. Então, a ideia é a gente continuar, foi o que eu falei no início. Enquanto as reflexões forem fazer sentido, então eu vou estar trazendo, né? Porque aquilo que eu falei,
eu acredito, eu penso muito assim, sabe? Coisa boa a gente não deve guardar pra gente, a gente deve compartilhar, a gente deve espalhar, né? Então, se fez sentido para mim, se foi bom para mim, se me ajudou a expandir a minha visão de mundo, a compreender melhor a minha vida, o mundo, as pessoas, a mim mesma, por que não dividir isso com as pessoas? Eu me sinto num dever, né? Então eu venho para cá com muito amor e carinho, com muito prazer compartilhar essas reflexões e torço para que elas também possam fazer sentido para vocês e também possam ajudar a expandir a compreensão de mundo, da vida, de si e do outro. Valeu a pena, afinal sempre é muito bom aprender de tudo um pouco. Com certeza, Cláudia. É aquilo que eu falei na live 1. Quando a gente tem um olhar de aprendiz para a vida, aí a vida muda de significado, né? Fica muito mais sublime, muito mais enriquecida. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Como eu falei na live 1, Canimambo e Xangana, que eu aprendi isso em Moçambique, com o querido do Andrice. Eu queria muito pedir mais uma vez para vocês deixarem os comentários de vocês, o feedback, isso é importante para mim, isso também me ajuda no meu trabalho. Vamos botar coraçãozinho para a gente bater a nossa fotinha, tá? Para eu encerrar e conseguir salvar, tá? Bom, deixa eu descer aqui o celular, senão vai ficar bem no rosto. Queridonas! Gente, muito obrigada, vale sempre ouvir suas experiências e pensar, seu amor. Obrigada, viu, gente? Gratidão, vou encerrar para conseguir salvar e espero contar com a presença de vocês, a participação na live parte 4, que eu já vi que já vai rolar. Beijo, lindas. Obrigada, viu? Mulherada sempre em peso das lives. Mulherada, coisa boa, gente. É isso aí. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se ajuda, mais a gente expande, mais a gente fortalece. Os homens também são bem-vindos, né? Mas, pelo que eu tenho percebido, é a mulherada que está sempre aberta, né, para as reflexões, aprendizados, né? Mulherada sempre em peso nas lives, queridas. Muito obrigada, viu? Um beijo e vou encerrar.